simplificar. E você teria o extensor, o FEX, propriamente dito, que é o assunto, o tema de hoje, Fabric Extender, que na nossa linha de produtos tem o Nexus 2000, o CXFX e as famílias de AdapterFX e GNFX, que também são baseadas nessa tecnologia. Então a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo para entender a tecnologia que está por trás dela, e depois vai ficar mais simples ver como é que é uma implementação dessa tecnologia para uma linha de produtos ou para exemplos na prática. Então, qual que é o primeiro desafio? Vocês estão vendo aí que você tem um único, aí um exemplo, né? De forma simplificada, a gente tem um único cabo, um cabo de uplink entre o FEX e o FEX Controller. Mais debaixo do FEX Controller, aí no exemplo tem duas portas, mas eles geralmente têm 24, 48 portas, 32 portas, dependendo do equipamento que você está utilizando. Onde você está ligando os servidores, os hosts. Né? E a gente, no caso, tem 2 hosts. Então, o desafio é que nessa porta eu tenho que multiplexar vários endereços, né? Vários MAC addresses que estão atrás desses FEX têm que ser endereçados através de uma única porta. Como é que a gente multiplexa? Né? Qual que é a primeira ideia que o pessoal de rede tem? Vamos criar botar um tag, vamos botar um identificador, fazer alguma uma etiqueta virtual aí, né? no pacote. Então foi essa a proposição que a Cisco já pensou. Isso daí podemos falar que bem mais de 5 anos, né, no tempo de desenvolvimento do projeto, e propôs o que a gente chamou de VNTag, Virtual NIC Tag, que é um pré-standard do 802.1BR. Para a gente que é do Brasil, 802.1BR ficou fácil de lembrar. Né? O que esse tag tem? Ele é um tag pequeno, de 6 bytes, tá? Que basicamente ele vai ter um ethertype diferente, que é esse que está descrito aí, um bit para falar se ele está subindo ou está descendo, que é o destination bit, um bitzinho ou 0 ou 1, 0 ele está subindo, 1 ele está descendo, um outro bit para falar se é multicast ou não, e dois identificadores principais, que são os endereços de destino, de uma interface virtual de destino, uma interface virtual de origem, um endereço de loopback, 3 bitzinhos, um bit de loopback, melhor dizendo, 3 bitzinhos reservados para futuras implementações. Muito simples, um tag bastante simples. E como é que esse tag vai ajudar o nosso plano de encaminhamento? Como é que ele vai ajudar na nossa multiplexação? De uma porta de descida, eu vou endereçar várias portas. Entrando um pouquinho mais no detalhe, você vai ter uma associação nessa porta que está saindo do FEX Controller e indo para o FEX, essa porta única. Você vai ter uma indexação que é feita através do FEX Controller, que ele vai instanciar, né, automaticamente, não se preocupem, né, a maior parte das instâncias são criadas de forma automática, essa interface virtual que está sendo criada dentro do FEX Controller com a interface física que está lá embaixo e onde o host efetivamente está pendurado, onde o seu servidor, o host 1, o host 2, está pendurado. E automaticamente no FEX Controller tem um canal, que é a virtual interface 0, é o canal de controle para essa conversa acontecer. Bom, vamos tentar detalhar. Então, essa associação ela é feita automaticamente e vamos ver como é que os pacotes, né, qual que é o fluxo de pacotes fica depois que essa associação está criada. Depois a gente vai ver em mais detalhes, tentar aterrissar ele na aplicação prática, mas vamos tentar abstrair um pouco e ver como é que
dada essa tabelinha, como é que a gente encaminha esses pacotes. Muito bem, como é que é o pacote de entrada? Você tem o FACS Controller, ele está ligado aí para a rede, vários uplinks, para outros suítes, para uma nuvem, né, como está em moda nuvem. Então, enfim, chega um pacotinho de entrada, esse azul, esse primeiro, aqui no nosso desenho, que é o pacote com endereço MAC, mais o payload, enfim, que vai dentro do pacote. Quando ele chega no FACS Controller, é criado esse encapsulamento com o endereço de origem, que é o FACS Controller, que é o 0, e o endereço de destino é uma interface virtual. Essa interface virtual ela é construída através de uma tabela muito parecida com a que a gente já está acostumado. Então, qualquer switch de camada 2 vai estar a sua tabelinha lá, que está associando endereços MAC com interface. Em vez de ele estar associado a uma interface de física, ele vai estar associado a uma interface virtual. Mas, para todos os fins, se você dá um show, MAC Address Table nesse FACS Controller, você vai ver ele associado a uma interface virtual, virtual Ethernet, na implementação da Cisco, e um número aí que é criado sequencialmente. Tá? Então, quando o pacote chega, é construído com o payload replicado e esse tag é inserido dentro do pacote. Ele é transmitido aqui pelo cabo único, chega no nosso FACS e o nosso FACS tira o VN tag e encaminha para a sua interface virtual, que ele também tem essa associação, e o host recebe o pacote sem nenhum tipo de tag, porque se ele recebesse um pacote com VN tag, ele também não saberia como tratar, ia ser dropado esse pacote. Então, para o host é transparente. O VN tag fica restrito a esse link aqui. Entendida a entrada do pacote, a saída fica da mesma forma. Chega um pacote lá do host, lá do nosso servidor, é inserida essa etiqueta VN tag com destino ao plano de controle, ao FACS Controller 0, e a partir daí esse plano de controle recebe esse pacote e tira a etiqueta e encaminha para a rede. A volta é exatamente a mesma coisa. Ok? Perguntas, dúvidas? O Pedro está ali digitando que nem um doido para tirar todas as perguntas. E como é que fica, então, o fluxo de um pacote quando é para falar do host 1 para o host 2, de um servidor para o outro? Como nos nossos equipamentos, tudo vai passar pelo esse backplane que a gente criou aqui. Esse backplane que é composto agora, ele não é um backplane tradicional, que fica num switch modular, né, dentro da caixa, mas agora a gente consegue ver o backplane, que são os cabos que ligam os FACS ao FACS Controller. Então, todo o plano de controle vai ter um tráfego, com exceção de multicast que a gente vai ver na sequência. Então, um pacote que queira ir do host 1 para o host 2, então você vai construir aqui MAC de origem MAC 1, MAC de destino MAC 2, payload, sobe para o FACS, o FACS encapsula o VN tag, isso passa pelo link que está entre o FACS e o FACS Controller, chega lá para o FACS Controller desencapsula, vai fazer a sua consulta na tabela de MAC, vai ver que realmente está para uma interface virtual 2, reconstrói o VN tag, manda para baixo e encaminha para o host número 2.
Aí vocês poderiam me perguntar, poxa, mas isso não insere muita latência, isso daí não é muito demorado? Todo esse processo é feito em hardware. E essa ligação entre FEX e FEX Controller nas nossas implementações é feita por interfaces 10 GB ou múltiplas, aqui no desenho está uma só, para simplificar, mas essa ligação pode ser feita por geralmente até 4 interfaces 10 GB, e com a evolução da tecnologia a gente pode fazer esses uplinks em 40 ou eventualmente em 100 GB. Se eu falar para vocês que a latência desse conjunto é menor do que de um switch Catalyst 6500, eu não pensei nessa pergunta no pool, mas seria uma boa. Vocês diriam sim ou não? Provavelmente você falava, não, essa latência é muito maior do que um Catalyst 6500, que o backplane é construído, então é tudo muito mais rápido. Pois é, a latência dessa solução é menor do que um switch modular. A latência é muito baixa. Tudo isso é feito em hardware e a gente tem um throughput de backplane bastante alto. Essas soluções não têm quase ou não tem quase oversubscription. Para responder. E aí a próxima pergunta que eu provavelmente faria, mas e o multicast? Como é que funciona? Né? O multicast é se vocês lembrarem do VNTag, tinha um bit que era de multicast. Então, o FEX Controller, não se preocupem com essa etiqueta azul aqui que vocês estão vendo, do lado esquerdo. Isso daqui também é feito de forma automática. Tá? Então, quando um pacote é multicast, o FEX Controller já sabe as interfaces que estão associadas àquele grupo, já faz a associação automática e o pacote é um streaming só e distribuído da mesma forma para o grupo de Virtual Interface. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Se não estiver tudo bem, perguntem. Podem perguntar bastante. Tá? A interatividade virtual também é um pouco mais difícil do que a real. Estou imaginando que estão todos entendendo. Legal? Então essa é a tecnologia FEX, uma tecnologia que não é nova. Desde 2008 a gente já tem produtos sendo comercializados e a gente vai ver no final que hoje a gente tem já até um padrão, o 802.1BR. Então, um pouquinho rapidamente no final. Mas e aí, quais são as novidades? Pô, isso daí talvez alguns de vocês já tenham visto a apresentação do pessoal da Cisco, já tenham tido contato, não é uma coisa nova. Né? As novidades que a gente quer falar, mas que se utilizam dessa mesma tecnologia, são o Adapter FEX e o VMFEX. Então, a gente vai falar nos próximos minutos. Começando pelo Adapter FEX. Então, eu queria lançar agora um outro pool para manter vocês, pelo menos, mais acordados aí do outro lado. Já está disponível, tá? Para saber de que área cada um de vocês é. Você faz parte da administração de redes, você faz parte da administração de servidores, acho que já foi encerrado, a Isa está me falando aqui, né? Para a gente ter ideia aqui de qual também é o interesse de vocês, se você puder divulgar o pool, Está divulgado. Tá? Tá vendo? Não. Bom, a gente já encerrou aqui, vocês perguntam em que área que eles trabalham. A grande maioria, na verdade, foi quase empatado entre outras áreas e o pessoal de LAN. A grande maioria, quase 35% cada um. E aí, a segunda opção é o administrador de servidores e a última opção que é o pessoal de SAN. Legal. Muito bem. Então, como é típico do público da Cisco, né, tipicamente a gente fala mais com o pessoal de redes, isso não é, tanto em eventos reais como virtuais, também é válido. Então, aqui uma pergunta, né, que cada vez mais a fronteira da rede está se movendo, ela está mudando de lugar. Então,
antigamente, talvez nem tão antigamente assim, o lado esquerdo, né, a fronteira tradicional era bem delimitada, era bem delineada, e você tinha um servidor, uma placa de rede, e daquela placa de rede saía um cabinho, daquele cabinho para frente, para o switch, era o administrador de rede, e do cabinho para dentro ali, para o Windows, era o administrador dos servidores. Eventualmente você também poderia ter uma placa HBA ligando com uma rede, mas aí eu tentei simplificar ao máximo o desenho. Então esse switchzinho azul, entendam ele tanto como um switch LAN como um switch SAN, está valendo. Com o evento da virtualização, essa fronteira ela se deslocou. E muito provavelmente os administradores de servidores estão se descabelando aí para entender um pouco do mundo de rede, um pouco do mundo de segurança, talvez até interessados aí em conhecer como os switches se comportam, mas tiveram uma carga adicional de trabalho. Mas o que eu queria que vocês notassem nesse desenho é que você tem agora, né, no lado esquerdo, você tem uma relação de 1 para 1, né, um cabo para uma porta. E do lado direito, se vocês olharem um ambiente virtualizado, né, você tem uma relação de 1 para 3 aí no desenho, mas podia ser 1 para N. Então são N máquinas virtuais, tem uma camada de virtualização, em que a tecnologia do VNTag se encaixa bastante bem, se a gente for pensar bem, porque uma das coisas que a tecnologia, né, até no padrão, está prevista é um cascateamento. Então você poderia ter, por exemplo, nessa figura, um servidor ligado a 10 GB num Nexus 5000 ou cascateado. Você tem um servidor ligado a 100 MB, 1 GB ou 10 GB num FAX, num Nexus 2000, e esse FAX subindo lá para o FAX Controller na figura do Nexus 5000. Então, alguns exemplos possíveis que estão previstos no padrão 802.1BR. Mas o fato é que a gente tem agora um cabo azulzinho ali e, por exemplo, 3 cabos vermelhos indo para os servidores de baixo. As placas, essa placa que está verdinha aí no desenho, ela é capaz de virtualização também. As placas da Cisco e as placas da Broadcom, e algumas placas da Qilogic e Molex já implementam essa função de que uma placa, na verdade, uma placa física é vista como, para o sistema operacional, no caso aí do exemplo Windows, ele vê como uma placa de rede física, mas a virtualização está enganando esse servidor. Essa placa é virtual, essa placa não existe, ela é um hardware que se virtualiza, que se transforma em 3 plaquinhas aí no caso. E quando você faz isso, a fronteira se deslocou, aquele cabinho que era bem visível, bem fácil do administrador de rede, se algum servidor estivesse dando problema, ele dava um shutdown naquela porta, derrubava aquela porta, causando, por exemplo, infectado com loop, ou se quisesse fazer uma análise do tráfego, era facilmente espelhada, aquela porta agora está para dentro, tem uma camada de virtualização que está escondida. Então, muitas das funções que o administrador de rede não antes tinha, agora ele não tem mais. Ele ficou, a fronteira se deslocou. Aí vocês me perguntam, o que o AdapterFax pode fazer por mim? Bom, aqui, só para vocês entenderem, assim, uma primeira figura, o AdapterFax, o VNFax e o Nexus 1000, quais seriam as diferenças? Né? O AdapterFax é justamente essa tecnologia de que uma placa pode se virtualizar em várias e ela é tipicamente utilizada em servidores bare metal, ou seja, você não vai ter um virtualizador instalado, um VMware, um ESX, um Hyper-V da Microsoft. Você vai ter o sistema operacional direto, mas você pode fazer uso dessa tecnologia, que é conhecida como AdapterFax, que a gente vai falar um pouquinho mais de detalhes agora, para oferecer múltiplas interfaces para um único sistema operacional.
Isso seria interessante para vocês, talvez para facilitar a migração de diversas portas 1 GB, então em vez de você ter 8 placas de 1 GB formando um port channel, você coloca uma única placa de 10 GB, você virtualiza ela em 8. Para o sistema operacional, ele não tem que ser recertificado ou requalificado para rodar nada, porque o sistema operacional continua enxergando essas 8 placas, mas facilita a questão de cabeamento, pode diminuir o consumo de energia, enfim, pode facilitar. Então, essa tecnologia é muito utilizada em migrações de 1 para 10 GB. Do lado esquerdo, só para a gente já introduzir também, o VNFX. O VNFX é a mesma ideia, então você usa os mesmos VNTags que a gente falou agora, só que em vez de ser um servidor em bare metal, né, um servidor com um único sistema operacional, você tem um virtualizador e você estende essa funcionalidade para as máquinas virtuais. Tá? E vocês já devem ter visto alguns 15 do Nexus 1000V, só para deixar bem claro a diferença. O Nexus 1000V tem uma funcionalidade parecida, só que ele é bem mais genérico. Tá? Enquanto você tem que ter adaptadores capazes de NIV, né, dessa placa ser virtualizado, e hardware também que suportam o VNTag que a gente falou agora, o Nexus 1000V é uma solução em software, que pode ser qualquer switch 802.1q e qualquer adaptador nesse servidor. Tá? Só para... Não vamos falar mais que isso do Nexus 1000V. Se vocês tiverem curiosidade, acessem os outros 515 ou consultem o seu System Engineer mais próximo. Tá? Voltando ao AdapterFact, aqui gostei, já quero testar, nem quero ouvir o resto da apresentação, eu quero testar. Onde está disponível o AdapterFact do VNFX, se vocês tiverem vontade de testar? Então, se você tiver um UCS, ele já está disponível desde 2009, as funcionalidades de AdapterFact e VNFX. Se você tiver um Nexus 5500, seja ele 5548, 5596, e uma placa da Cisco, a P81 ou a 1225, você pode testar tanto o AdapterFact como o VNFX. Se o servidor tiver uma placa da Broadcom, você vai só conseguir testar hoje o AdapterFact. E expandindo o ecossistema, o nosso roadmap é para que a Emulex, a QLogic, a Broadcom, agora que o padrão está praticamente publicado, o padrão já está definido, é que eles lancem produtos compatíveis com essa tecnologia que a gente está falando hoje. Bem? Se tiver um OCS, um Nexus 5500, você pode já brincar de AdapterFact e VNFX. Mas ainda quero saber mais, não me convenceu. Então vamos saber um pouquinho mais do AdapterFact. Qual que é a ideia, né? Bom, tem administrador de rede e servidores, né? Então fica cada um na sua, né? Na tela de cima, essa tela que está aparecendo é a tela da praia dos administradores de servidores, que é por exemplo, a interface do Windows Server 2008, e vocês estão vendo aí várias interfaces, né? Seriam várias placas de rede. Pode ver que é um Cisco Virtual Interface Card, Cisco VIC, que ele é aquele cartão, provavelmente, né? Esse servidor tem uma placa só, talvez duas, talvez tenha uma VIC e uma Broadcom, que eu estou vendo ali do lado, a Local Area Connection 4. Mas essa placa não deve passar de duas, porque elas estão virtualizadas, não tem 10 placas nesse servidor. Mas para o sistema operacional e até para o administrador de rede, vai parecer que ele tem 10 placas. Tá? Pô, mas isso é uma loucura. E o administrador de rede vai ter que gerenciar tudo isso? Vai ficar mais fácil. Cada um vai ficar na sua, porque embaixo você está vendo a telinha ali, o CLI, né? O pessoal de redes é muito acostumado com interface de linha de comando, do Nexus 5548. Então, se ele entrar na interface Virtual Ethernet 1 e dar um chute, essa porta que está associada a ele, que é para o servidor, para o sistema operacional 6, ela vai derrubar, ela vai ficar com um xizinho vermelho. Tá?
Então, é cada um na sua, mas tem que ter alguma coisa em comum. Isso parece propaganda do cigarro antigo, do pessoal que é mais velho, né? Que é cigarro zero, assim, cada um na sua com alguma coisa em comum. Eu gosto de brincar que a coisa em comum entre os administradores, sejam eles de rede, de servidores ou de SAN, é o port profile. Tá? O que é esse port profile? É um perfil que foi introduzido na família Nexus 5000. Agora você pode configurar um port profile no Nexus 5000. Quais seriam os passos para a gente habilitar essa tecnologia? A primeira coisa seria configurar o port profile. Então, a gente está vendo as tarefas agora do pessoal de rede, do administrador de rede. Então, o que ele entra? Ele entra lá, dá um SSH para o Nexus 5500, vai dar uma série de comandos. Ele vai instalar um feature set, que é virtualization, e vai criar. Aí, no caso, a gente tem 3 port profiles. Um é o user data, outro é o user management e o user backup. E os comandos, tirando esse port profile, eles são muito parecidos, eu não diria iguais, aos comandos que o administrador de rede já está acostumado. Então, switch port trunk allowed, trunk native VLAN, switch port mode trunk, e tem esse state enable, que é uma coisa nova, além do próprio type Ethernet, essa Ethernet virtual. Quando você dá um state enable, se a porta que liga os Nexus 5000 ao servidor, né, aqui embaixo a gente está representando esquematicamente uma interface de rede de um servidor, você tem que habilitar o VNTag Mode, que é um comando muito simples, switch port mode VNTag. Quando isso virar um padrão, de fato, provavelmente vai ser um switch port mode 802.1br ou alguma coisa .1br, não sei exatamente como é que vai ser o comando, mas vai ser isso que vai mudar. Tá? Por enquanto, como a gente já desenvolve isso há muitos anos, até antes do draft ser proposto, a gente tem um padrão interno de unidade. Quando você faz essas duas, habilita a porta e associa um port profile a ela, essa informação é passada, enviada automaticamente para o servidor. Tá? O padrão VNTag tem mais coisas do que aquele tag. Ele tem, além do plano, a gente olhou mais o plano de encaminhamento dos pacotes. Além do plano de encaminhamento dos pacotes, ele também tem um plano de controle. Esse plano de controle passa, entre outras coisas, a informação da porta para o servidor. E aí, agora, a gente vai ver as tarefas. Mas essa informação é passada de forma automática. E o que o servidor, o administrador de servidores faz? Agora vamos olhar um pouco o lado do quarto passo. O administrador de servidor vai associar, vai criar uma VNIC e associar o port profile. Pô, mas isso daí não faço a mínima ideia como é que seja, mas o pessoal de servidores está acostumado a trabalhar esse é um exemplo do UCS, tem um ambiente gráfico, tá? Então ele vai criar uma VNIC, vai fatiar aquela interface física em várias interfaces virtuais, e é um ambiente gráfico, janelado, que ele vai associar onde está a seta aí, o port profile. Então, exatamente aquele nome que o administrador de redes criou vai ser passado e ele pode estar associando. Aí eu também queria chamar a atenção que para debaixo do port profile tem um enable uplink failover que a gente vai falar. Mas é só habilitar essa marquinha aí que ele já está, o failover já está feito. Depois a gente vai ver um pouquinho mais para frente como é que é. Quando o administrador de servidores fez isso, é feita uma comunicação que essa instância que está nesse balãozinho azul já é criada. Esse bind você não precisa fazer ele na mão, não. Tá? Ele já é um número sequencial que cria 32.769, uma virtual Ethernet, e esse número
vai nascer com essa Virtual Ethernet e ele vai herdar as características do port profile, no caso aqui, user data. Então, tudo que você configurou em termos de VLAN, você poderia ter configurado também QoS, uma CL, você pode fazer a partir dessa porta também um espelhamento, enfim, vai estar associado automaticamente a esse port profile. Então, isso é um bind que é feito automaticamente. Tudo bem, pessoal? Falando um pouquinho de alta disponibilidade agora, aquela marquinha que era possível para o administrador de servidores optar, ela é feita exatamente dessa forma. As VNICs, né, que são as fatias aqui, poderiam ter várias VNICs, elas podem, quando eu habilito o failover, essa porta A e B são as portas físicas da placa, tá? Esse quadrado simboliza uma placa de rede. Então, ela pode estar associada ao VNIC A como caminho principal, a VNIC 1, e como caminho alternativo B. A VNIC 2 é o contrário, e assim sucessivamente. Você fala qual que vai ser a interface principal e qual que vai ser a interface secundária. As interfaces V Ethernet, elas já são associadas automaticamente. Você não precisa fazer e o failover já é criado automaticamente. Lógico que você tem que configurar aqui, ele tem que existir, a parte que ele tem que existir. Tem que ter o caminho aqui no caso aqui, a gente tem um cascateamento. Em cima, onde está o Active V Ethernet 1 Standby, é o primeiro nível, que seria o Nexus 5000. Embaixo poderia ter um cascateamento para um Nexus 2000, chegando ali, mas esse alta disponibilidade ele já é criada desde que você tenha infraestrutura física com um simples tick, né? Você tica aquela funcionalidade e já está feito um failover extremamente rápido em hardware. Quando tem algum problema aqui, você chaveia para a sua porta alternativa e manda um gratuito zap para cima para falar, agora eu estou descendo pelo Fabric A em vez do Fabric V ou vice-versa. Tá legal, pessoal? Então, essa seria uma alternativa para você garantir a alta disponibilidade sem ter que se preocupar com configurações mais sofisticadas como o ticketing ou algum outro tipo de mecanismo. E também aqui uma outra funcionalidade que é possível para o pessoal que é administrador de SAN, essas placas são 10 GB e elas são CNAs que convergem tanto o FC como o Fiber Channel como a Ethernet clássica. Então você pode também estar configurando o Virtual HVAs mais ou menos parecido com o que nós falamos. Tá legal? Então vamos agora, depois que a gente construiu o FACT, o Adapter FACT, o VMFACT fica fácil e rápido de falar. Eu queria reservar pelo menos uns 10 minutinhos para perguntas e respostas, que ainda ficaram aí em aberto. Legal? Falar agora um pouquinho de VMFACT. O VMFACT é a mesma funcionalidade, só que agora você, em vez de instanciar as portas, né, aquelas interfaces de placas virtuais, você vai instanciar uma máquina virtual. Pô, mas isso vai ficar super complicado, né? Vai ficar confuso. Como é que eu, administrador de rede, vou dar palpite na máquina virtual da administração de servidores ou vice-versa, né? De novo, vai valer o slogan do Free, cada um na sua, mas com alguma coisa em comum. Tá? Você vai ter a figura do port profile e você vai ter que configurar, além dessas configurações que a gente mostrou agora, uma comunicação entre o Nexus 5000, o FACT Controller, e o gerenciador da solução de máquina virtual. No caso da VMware, que é onde a gente tem a maior parte, a maior integração, seria o vCenter. Então você configura essa comunicação e tudo acontece de forma transparente, né? Então, é muito simples.
o administrador de servidores também volta a ganhar a visibilidade das máquinas virtuais ou daquele tráfego que ele tinha perdido. Muito parecido com o discurso que a gente tem com o Nexus View, só que tudo isso daí é feito em hardware. E com uma vantagem adicional, você tem o offload de processamento da CPU do servidor. Está vendo você habilitando algumas funcionalidades do processador e da placa, que ela já suporta, as placas da Cisco e da Broadcom suportam isso, para que toda essa carga de I/O seja bypassada do hypervisor. São esses símbolos das setinhas azuis bypassando o hypervisor. Então, algumas vantagens aí para motivar. O Nexus 1000, o Nexus 5000, no caso agora, é visto, né, essa aqui é um exemplo do vCenter, da plataforma de gerência da VMware. Então, o Nexus 5000, quando você estabelece aquela comunicação, ele é visto como um Virtual Distributed Switch dentro da plataforma da VMware. Tá? O AdapterFacts, o VNFacts Unix, você consegue ter até 96 interfaces para ser associadas com máquinas virtuais em uma única placa. Né? Como é que fica a configuração? Aqui é bem rapidinho, que muitas das tarefas são repetitivas. Tá? Então, você vai configurar a conexão entre o Nexus 5000 e o vCenter. Aqui em preto são as tarefas do administrador de rede, em vermelho as tarefas do administrador de servidores e em verde as tarefas que são automáticas, que são só passos do fluxo de configuração. Então, o administrador de redes vem e configura a conexão. O administrador de servidores vai fazer um plugin, ele instala um pluginzinho, é bem simples, faz o registro para que essa comunicação seja permitida entre o Nexus 5000 e o vCenter. O administrador de redes, no passo 3, cria o port profile da mesma forma que a gente viu no AdapterFacts. Ele também tem que configurar a interface que está ligando com os servidores daquela forma bem simples, vai ser switch port type e VM type. É passada, quando está feita essa configuração, quando você cria o port profile, ele é criado na nomenclatura da VMware chamado port group aqui, ele aparece na interface gráfica da mesma forma que a gente viu na interface gráfica do servidor, só que diferentemente ele vai aparecer na interface gráfica do vCenter. O vCenter vai comunicar com o servidor e vai fazer a associação e, por fim, é feito aquele último bind, é feito automaticamente. Então, é bastante parecido e bastante simples. Né? Uma vez que você fez essa comunicação entre a parte de gerência da VMware com o Nexus 5000, a configuração é extremamente simplificada. Então, fica cada um na sua, o administrador de rede configurando a CLI, o administrador de servidores na sua interface janelada, com o port profile em comum. Vocês combinam, olha, o port profile vai ser um tag para web server, um tag para e-mail server, e aquilo lá, esse fluxo fica bastante simplificado. Bastante parecido com o que acontece no Nexus 1000, no seu workflow, e em vez do Nexus 5500, o UCS já faz essa funcionalidade há bastante tempo. Desde o lançamento ele também tem essa funcionalidade. Tá? Agora a gente está estendendo isso para quem não tem UCS. E para que mais a gente vai estender? Além do VMware, hoje a gente tem disponível essa funcionalidade com todos os benefícios para o Red Hat. Né? E assim que a Microsoft lançar o Windows Server 12, a gente vai estender também para o Hyper-V. Né? O Nexus 5000, ou no caso o CS com Interconnect, conversam com as devidas soluções de gerência de cada uma das plataformas e a associação é feita da mesma forma, através dos port profiles. Tá bom? Usar esses 2 minutinhos para falar como é que está o standard. Né? Então, esse está no draft 3.3, que é uma telinha lá da apresentação do IETF.
se vocês tem muito o que fazer no fim de semana, podem estar baixando da internet, da página do I3E, para ler. É uma leitura não tão complexa, mas ela é mais abstrata do que o que a gente está falando. Mas os elementos todos, vocês vão ser capazes de correlacionar o que está escrito nesse draft quase final, a versão já não pode ser modificada, com o que a gente conversou agora. E esse status, eu tentei até pegar um mais recente, mas a linguagem lá do I3E é um pouco complicada, esse status é de março, que eu peguei numa apresentação de 2012, e pelo que eu entendi, talvez tenha alguma última atualização, mas não mudou muito desde março. Tá? Então o status atual é em revisão pelo comitê, mas o draft já foi 100% aprovado pelos membros, votantes do I3E, não vai ser feita mais alteração e a gente espera a publicação final, né, do padrão, né, como a gente conhece, pela metade de 2013. Teve algumas alterações, o VN-Tag agora é conhecido como ETAG, o tag está um pouquinho diferente, mas a topologia, a arquitetura proposta é muito alinhada com tudo que a gente propôs e pensou lá desde antes de 2008, quando o produto foi lançado. Então vocês podem aí tá acessando e vendo, e a gente espera que esse padrão logo se estabeleça. A gente já tem alguns parceiros de placas de rede fazendo essas placas, e a Cisco acredita muito no nosso crachá tá em padrões abertos. Tá? Então, não quer ter nada proprietário, ao contrário do que muita gente do mercado acredita. Os padrões abertos são importantes porque o ecossistema é importante para se desenvolver uma tecnologia, mas também não dá para a gente ficar se esperando também uma coisa, a indústria puxa a padronização. Legal, pessoal. Então, agora a gente tem aí, deu uma corridinha para pelo menos 10 minutos para perguntas e respostas. Podem estar fazendo as perguntas e respostas. Eu acho que tem acesso aqui no chat. Sim, enquanto isso o Pedro está respondendo. Se for só uma aqui da Dominique, que ele está respondendo agora. Então, para quem quiser, o Sérgio vai continuar aqui na sala com a gente, agora dedicado exclusivamente a responder aqui as perguntas no campo perguntas e respostas, nosso Q&A. Eu queria agradecer então a participação de todos vocês e lembrar que o nosso Quinta Series fica disponível a partir de amanhã, para quem quiser baixar ou reproduzir no site cisco.com.br/eventos. Tá? Para quem quiser, basta entrar lá e baixar. E lembrando que nosso próximo Quintas 15, quinta-feira que vem, véspera de feriado, a gente espera todo mundo, falar um pouquinho sobre Cisco WebEx. A gente vai estar aqui contando com o nosso parceiro Arcadim e com o Ricardo Andrade, que é o executivo da Cisco. Para quem quiser já garantir a vaga, o banner está disponível para inscrição no cisco.com.br. Basta entrar lá e se registrar gratuitamente e garantir o seu lugar. Então, estão todos convidados. Obrigada, Sérgio. A gente vai continuar aqui, então, por mais 5 minutinhos, para quem tiver pergunta. Obrigada. Obrigado, pessoal.